Olá, meu irmão, minha irmã, prazer imenso estar aqui reunido com vocês, poder partilhar este momento desta semana tão belíssima, onde nós estamos aprofundando e rezando o tema da campanha da fraternidade deste ano. Eu te peço permissão para poder aí durante algum tempo poder entrar na tua casa e partilhar com você um pouco da palavra de Deus. É sempre bom partilharmos, sempre aprendemos bastante. E essa é a dinâmica própria da campanha da fraternidade, aprendermos uns com os outros. Então, peço permissão para estar com você aí nesses próximos minutos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que nos abençoe e que nos conduza neste momento. Meu irmão, o tema da campanha da fraternidade este ano, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Tema que a igreja no Brasil, traz para nós, para refletirmos sobre a importância da unidade, mesmo com a diversidade. O texto utilizado para a fundamentação, o texto bíblico utilizado para a fundamentação do texto da campanha da fraternidade é Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Do que era dividido, fez uma unidade. E é isso que nós vamos refletir um pouco hoje. Te convido então a nos acompanhar nessa reflexão acerca da carta de São Paulo aos Efésios, de onde, tão iluminados, tão inspirados pelo Espírito Santo, os nossos bispos, o CONIC, se inspirou para escrever o texto da campanha da fraternidade. Pois bem, para entendermos um pouco o contexto da carta de São Paulo aos Efésios, é preciso voltar um pouquinho lá atrás. No contexto em que São Paulo escreve as suas cartas, aí a partir do ano 50, depois da ressurreição de Cristo, ao ano 50, quando São Paulo começa a escrever, e a carta aos Efésios, ali depois do ano 60, entre o ano 60 e 70, quando São Paulo escreve a carta à comunidade de Éfeso. Pois bem, havia um contexto social que os cristãos estavam passando neste momento. Eram comunidades primitivas, ainda iniciando a sua catequese, ainda iniciando a sua vida cristã. Era um momento de grandes e profundas conversões entre os judeus, entre os gentios, mas as comunidades ainda não estavam estruturadas, não estavam organizadas. Soma-se a isso o momento social do Império Romano, que era o Império do Tempo, deste tempo. Nesta época, os cristãos eram fortemente perseguidos e assassinados. Haja vista que os apóstolos foram assassinados, com exceção de São João. Os outros todos foram martirizados por causa da fé. No contexto social do Império Romano, o Império convivia com várias religiões. Existiam muitas religiões dentro do Império. E até aí sem nenhuma dificuldade. Todos conviviam com esta diversidade de religiões. E dentro de cada religião existia o politeísmo, ou seja, cada religião tinha seus vários deuses. E isso dentro do Império vivia com alguma tranquilidade. De repente começa a se iniciar na periferia do Império Romano, o Império gigante, que era o Império Romano da época, na periferia, nas pequenas cidades, na região distante de Roma, começa-se a criar esta religião cristã, com uma proposta monoteísta, ou seja, a religião de um único Deus, que até então tinham como referência o judaísmo, os judeus, o nosso povo do Antigo Testamento, que acreditava em um único Deus. Mas fora deles não existia mais nenhuma religião que falasse do monoteísmo. É a parte que os judeus se concentravam fortemente em Jerusalém. Existiam outros grupos de judeus em outros lugares, mas o forte da concentração dos judeus era a cidade de Jerusalém. E de repente nasce essa proposta de uma igreja, uma religião cristã que anunciava um tal de Jesus Cristo, que tinha morrido 50, 60 anos atrás
e que todos diziam que era o Salvador do mundo e que trazia uma proposta de vida diferente. Esta religião nasce na periferia, então não incomoda o império. Não incomoda, nasce de 12 homens que vão espalhando a religião e o império consegue. Aliás, isto é insignificante para o império, porque era a religião dos pobres e dos excluídos. Porque isso é interessante. A religião cristã, a nossa igreja, ela nasce dos excluídos. Só para ilustrar um pouco a nossa conversa, o nosso modo de templo, hoje, nós temos a nave, onde estão vários bancos, e à frente desta nave está o presbitério e o altar. Este modelo de igreja é justamente fruto dessa igreja primitiva, porque muitos cultos entre os judeus, entre outras religiões, haviam danças. As pessoas bailavam, dançavam com muita facilidade. Mas a religião cristã não, é um culto que já nasce com as pessoas posicionadas. Por quê? Porque acolhia-se os excluídos, e entre os excluídos haviam muitos que não podiam caminhar, haviam muitos que não podiam se movimentar. Então, é um pouco o motivo pelo qual a nossa igreja é assim até hoje. Mas isso é só para ilustrar um pouco a nossa conversa. Pois bem, meus irmãos, a igreja nasce então na periferia do Império Romano e começa a ganhar cada vez mais membros. Cada vez mais as pessoas vão compondo esta religião e chega um momento que começa a incomodar o império. E o que o imperador romano faz? Ali já no ano 60, 66, perto de 70, começa a grande perseguição aos cristãos. Os cristãos, uma perseguição que já existia, mas não de modo oficial pelo império, agora o império decreta que todo cristão deve ser exterminado. Neste contexto está o nosso grande apóstolo São Paulo, ele que está anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, ele que é um apóstolo fervoroso, que está anunciando este Jesus Cristo, esta religião, e propagando por todo o Império Romano, mesmo de modo clandestino. São Paulo, ele que funda várias comunidades, entre elas a comunidade de Éfeso, que é justamente de onde tiramos o texto da campanha. Ele funda várias comunidades em Corinto, em Éfeso, em Tessalônica e outras na Galácia e tantas outras. E ele se preocupa então de estruturar estas comunidades. São Paulo, que foi muito inspirado pelo Espírito Santo para formar estas comunidades. E então ele chega à comunidade de Éfeso, onde estão os cristãos, esses primeiros cristãos. A comunidade de Éfeso, ela tem uma particularidade, porque ela é formada basicamente por judeus que se converteram ao cristianismo e gentios que se converteram ao cristianismo. Judeus, a religião do Antigo Testamento, a fé é baseada na lei do Senhor Deus, nos mandamentos de Deus, e os gentios. Gentio, todo aquele que não é judeu. Então as pessoas que eram de outras religiões, ou que não tinham nenhuma religião, estes eram gentios. E estes dois grupos vão formar a comunidade de Éfeso. Nós temos como inspiração, no texto que foi tão iluminado e bem escrito da campanha da fraternidade, o número 106. As pessoas que abraçavam a fé em Jesus Cristo eram minoria. E mesmo assim representavam uma ameaça para o império. Por essa razão, todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados. E também muitas mulheres, por causa do seu testemunho. Paulo tem que lidar com a religião que é perseguida no império, que é proibido ser exercida dentro deste império romano. Também tem que lidar com as comunidades que ele fundou e que as pessoas estão sendo brutalmente assassinadas, martirizadas, e ele tem que alimentar essas comunidades, e ele ainda tem que se preocupar em estruturar essas comunidades, como é o caso da comunidade de Éfeso, onde ele escreve a carta, para a qual ele escreve a carta aos Efésios. Então São Paulo tem que lidar com esses dois grupos dentro da comunidade de Éfeso. Os judeus,
que vieram, os cristãos judeus que vieram do judaísmo se converteram e acreditavam ser uma classe superior, os únicos escolhidos de Deus, e mesmo se convertendo ao cristianismo, eles trazem essa tradição, eles trazem essa cultura dos judeus, e sempre havia esses conflitos. Havia uma diversidade muito grande entre eles, porque os judeus, com a sua cultura patriarcal, mesmo convertida ao cristianismo, ainda mantinham a sua cultura fechada, e os gentios que traziam este sentimento de serem excluídos do grupo, serem excluídos da sociedade. São Paulo, então, vai escrever este versículo que serve de inspiração para o texto da campanha da fraternidade. Do que era dividido, fez uma unidade. Que está na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 14. São Paulo, ao escrever este versículo, ele se inspira numa imagem que ele viu no templo de Jerusalém. Jerusalém é a cidade mais importante para os judeus, onde está o grande templo. Este templo, para os judeus, é a casa de Deus. Então, ali onde Deus habita. Acontece que no templo de Jerusalém havia um muro, onde estava um muro que servia para dividir os judeus dos gentios. Eles não podiam se misturar. Inclusive, os gentios eram ameaçados de morte, caso cruzassem o outro lado do muro. E então São Paulo presencia esta divisão baseada no muro. Nos mostra o texto da campanha, lá no número 115. O lema da campanha da Fraternidade 2021 afirma: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. O versículo faz menção a uma parede no templo de Jerusalém, que dividia o pátio, separando de um lado os judeus, de outro os gentios. Daí a beleza e a força desta expressão. Tendo derrubado a parede da separação, a inimizade. Uma inscrição naquela parede advertia que os gentios poderiam ser condenados à pena de morte, caso entrassem no pátio destinado aos judeus. Essa parede e a separação causada por ela são usadas pelo autor da carta para tipificar que em Cristo o muro tinha sido derrubado. A partir de então, as pessoas podem viver em comunhão e diálogo plenos. São Paulo, inspirado neste muro, dentro do templo de Jerusalém, que servia exclusivamente para separar judeus, o povo puro, o povo eleito, dos gentios, o povo misto, sem religião e sem raça. São Paulo percebe aquela divisão, aquela exclusão que era feita dentro da casa de Deus, e ele então se inspira para dizer: Jesus Cristo não está do lado dos judeus e não está do lado dos gentios. Jesus Cristo derruba este muro. Ou seja, a proposta do Evangelho, a proposta colocada por Jesus Cristo é de que não exista muro, mas que possam unir todos os cristãos e possam viver juntos. Essa é a proposta do Evangelho. Já não existe mais uma casta, não existe um grupo, mas todos são bem-vindos, todos aqueles que abraçam a fé cristã. E Paulo então vai dizer isso à comunidade de Éfeso, à comunidade dos Efésios, que não deveria haver nenhuma separação entre eles, mas que Cristo, sendo cabeça, deveria olhar e estar com todos. E todos os cristãos, todos que estavam ali, deveriam olhar para o Cristo. Vamos ver o que diz São Paulo no texto, na nossa Bíblia, lá na carta aos Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, o lema: Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um, tendo derrubado o muro da separação. É essa a proposta do Evangelho que Paulo quer ensinar. De um Cristo que congrega, de um Cristo que une, de um Cristo que aproxima. E suprimindo a sua carne e inimizade, a lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo. Este homem novo, para Paulo, não tem um grupo, não tem uma origem, não importa a sua origem, não importa o grupo de qual veio. O que importa é que abraçou a fé
e abraçando a fé em Jesus Cristo, ele é capaz de unir-se aos outros, mesmo na diversidade. E é interessante nós refletirmos sobre este texto, porque dentro da diversidade, Cristo fez a unidade. E é essa a proposta de fundo, o pano de fundo da campanha da fraternidade. É interessante se pensarmos que São Paulo cobra justamente isso da comunidade de Éfeso, que dentro da diversidade de todos eles, a diversidade própria da comunidade, que eles sejam capazes de congregar na unidade. Interessante pensarmos nisso, e é muito providencial este ser o tema da campanha da fraternidade. Aliás, ser a base do tema da campanha da fraternidade. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade extremamente pluralista. Lidamos com várias culturas, várias religiões, lidamos com vários modos de pensar. E o desafio nosso como cristão é voltar nessa origem, como São Paulo ensinou os gentios e os judeus a viverem na unidade. Na conversão dos judeus e na conversão dos gentios, abraçaram a fé, acreditaram em Jesus Cristo sem sombra de dúvidas, mas ainda permaneceu aspectos culturais, é claro. Nós fazemos a experiência de fé, mas nem por isso abrimos mão da nossa cultura, da nossa história, da nossa experiência de vida. E assim aconteceu com eles. E eles foram chamados a superar todo critério social e cultural em nome de um evangelho que chamava para o amor fraterno. É esse o chamado que a campanha da fraternidade nos faz. É esta exortação que a Igreja no Brasil nos faz por meio da campanha deste ano. Se pensarmos não somente em outras religiões, outros povos, que é claro que é para eles que está destinada a campanha, é para este tipo de diálogo e de convivência que a campanha está focada, para outras religiões, outras culturas, outras raças, mas não precisamos ir muito fora. Olhemos para dentro. Aliás, o curioso da carta de São Paulo aos Efésios, que ela não é uma carta de evangelização para fora. Ela é uma carta que procura corrigir os erros que estão dentro da comunidade cristã. Interessante. Busquemos então fazer também esta correção dentro da nossa comunidade. Sim, porque mesmo dentro da mesma comunidade, nós muitas vezes nos dividimos entre judeus e entre gentios. Dentro da nossa paróquia, nós nos dividimos. Comunidade A, comunidade B, comunidade C. O chamado que a campanha nos faz este ano, meus irmãos, é para passarmos por cima de tudo aquilo que é particular. Não que não seja importante. A nossa cultura, a nossa história, a nossa pertença, tudo isso é importante, mas não é o essencial. O essencial é sermos capazes de congregar todos na fraternidade. Somos chamados a viver juntos, respeitando a diversidade de cada um. Olha que riqueza que é a nossa paróquia. Tantas pessoas que congregam no mesmo espaço, com tantos dons diferentes, e é essa a riqueza da igreja, com talentos diferentes, com trabalhos diferentes, pastorais diferentes, mas congregamos todos na unidade do Evangelho. Rezamos juntos, inclusive, na Santa Missa de todo domingo. Que possamos refletir com a campanha da fraternidade deste ano e que possamos vencer este desafio, este muro que muitas vezes nós construímos e construímos dentro da igreja, não é fora. Porque somente vencendo estes muros de dentro da nossa igreja é que seremos capazes de vencer o muro que está aí fora. E por falar em muro, me recordo de uma fala do nosso amadíssimo Papa Francisco, profeta do nosso tempo. Ele dizia, quando no contexto em que o Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, construiu um muro para separar os Estados Unidos, para separar a fronteira entre Estados Unidos e México. Ele mandou construir um muro imenso, bem protegido, bem seguro, para separar. E o Papa Francisco denunciou, profeta como ele é, dizendo que nós não somos chamados a construir muros, mas somos chamados a construir pontes. Essa fala do Papa Francisco é muito atual com a campanha da fraternidade deste ano.
Não podemos construir muros. Não é a nossa vocação própria construir muros, mas somos chamados a construir pontes. Construir ponte não para ir lá pegar o outro e trazer para o meu grupo, tampouco para cruzar a ponte e ficar por lá. A ponte é o lugar do encontro, onde todos possam ir e ver. É essa a igreja que Paulo sonhou. A comunidade em que, mesmo dentro da diversidade, com suas diferenças, todos seriam capazes de comungar de um mesmo ideal, comungar do Evangelho, da fraternidade e do amor. Que possamos refletir, é claro que sobre a diversidade com o mundo lá fora, como o padre já disse, com as diferentes religiões, com as diferentes raças, com as diferentes ideias que são diferentes de nós, mas que possamos mais profundamente refletir as diferenças e os muros que nós construímos dentro aqui, da nossa casa, dentro da nossa paróquia. Toda vez que eu me fecho no gueto, no grupo A ou no grupo B, e não me importo se o grupo C precisa de ajuda, sempre que eu estou agindo assim, eu estou sendo como os judeus lá de Jerusalém, construindo um muro e deixando bem claro que ninguém cruze este muro, porque senão vai se dar muito mal. Que possamos, com a campanha da fraternidade este ano, não olhar para fora, para as instituições. Essas a gente reza para que elas estejam a favor da vida e da unidade. Mas olhemos para dentro, dentro da nossa paróquia. Eu não sou comunidade A ou comunidade B. Eu sou paróquia Cristo Crucificado. E mais que isso, eu sou igreja católica. Eu sou cristão. Faço parte da porção do povo de Deus, este rebanho de Deus colocado em nossa paróquia. Refletir o tema do Evangelho é permitir que este mesmo Evangelho possa tocar o mais profundo do nosso coração e produzir em nós conversão. Do que era dividido, fez uma unidade. De fato, Cristo é capaz de romper todas as barreiras para nos fazer um. Mas e nós? Estamos dispostos a romper os nossos muros? Estamos dispostos a abrir mão das nossas particularidades para viver como irmãos? Viver como Cristo, que é a nossa paz. A paz não se trata da ausência de conflitos. Somos humanos. A igreja nasce entre os apóstolos com conflitos. Mas a paz consiste em sermos capazes de dialogar, de respeitar e de comungar todos na mesma ideia. Cada um com seu dom, cada um com seu talento, mas congregando dentro da mesma igreja, dentro do mesmo mundo. E aí sim, quando nós conseguirmos transformar o interior do nosso coração, transformaremos o interior da nossa paróquia. E aí, meus irmãos, poderemos então transformar esta nossa sociedade cada vez mais individualista, que cada vez mais constrói muros. Cristo é a nossa paz e Ele rompe, como nos ensinou São Paulo hoje, rompe todas as paredes para que nós possamos ser um. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Muito bem, chegamos então ao fim desta nossa pequena reflexão, que as palavras do Evangelho, as palavras que ouvimos hoje, o texto da campanha da fraternidade, possam tocar o nosso coração e nos ajudar neste tempo quaresmal em que somos chamados a esta conversão profunda dos nossos hábitos, das nossas ideias, da nossa mentalidade. Quero agradecer a você que esteve comigo neste pouco tempo, agradecer a sua atenção por estar conosco e espero que em breve a gente possa se encontrar novamente para podermos sempre estar partilhando a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja. É uma alegria muito grande. Obrigado a você e peço então ao Senhor que te abençoe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima.